Olá, pessoal. Estamos aqui para a correção do exercício da última aula, certo? Lembra que esse exercício foi em volta do assunto que vocês viram lá no EducaPE, tá? E lembra que o assunto que vocês viram foi análise e interpretação de gráficos e tabelas, tá? Então, vamos fazer a correção das questões que eu deixei para vocês com relação a esse assunto. Então, vamos lá. Na primeira questão diz assim, ó. Nos últimos anos, ocorreu redução gradativa da taxa de crescimento populacional em quase todos os continentes. A seguir, são apresentados dados relativos aos países mais populosos em 2000 e também as projeções para 2050. Então, analisando aqui esse gráfico, gente, olha aqui. Esse primeiro gráfico da esquerda representa os países mais populosos em 2000, tá? Nos anos 2000. E esses dados estão em milhões de habitantes. Então, aqui, ó, a China está em primeiro, tá, com 1.275 milhões de habitantes. Observa que aqui é 1.275, tá? Porque aqui pode confundir um pouquinho e pensar que aqui é 1,275, certo? Mas aqui é 1.275 milhões. Que, escrevendo por extenso, né, colocando 1.275 e os 6 zerinhos de milhão, isso aqui representa 1.275 milhões de habitantes, certo? Mas como está escrito em milhões, aqui está escrito assim, ó, 1.275 milhões de habitantes. A Índia está com 1.008 milhões de habitantes, Estados Unidos com 283 milhões, Indonésia 212 milhões e Brasil aparece aqui em quinto com 170 milhões. Isso em 2000, tá? A projeção para 2050, ó, aqui países mais populosos, previsão para 2050, também em milhões, tá? Tem aqui, ó. A Índia passou a China, a Índia está com 1.572 milhões, a China 1.462, Estados Unidos 397, Paquistão 344 e Indonésia 311, certo? O Brasil saiu aqui dessas 5 colocações aqui. Então, com base nesses dois gráficos, com base nas informações acima, é correto afirmar que, no período de 2000 a 2050, o que foi que aconteceu? Letra A. A taxa de crescimento populacional da China será negativo? Da China. Olha só, gente. Se em 2000 era 1.275 milhões e 2050 está previsto para 1.462 milhões, só com essa informação aqui observando, dá para ver que lá a resposta está errada, né? É falso. Se for colocar verdadeiro ou falso, tá? A taxa de crescimento populacional da China será negativa? Errado. Por que não vai ser negativa? Porque, gente, se houve um crescimento de 1.275 para 1.462, houve um crescimento, então a taxa não é negativa, a taxa é positiva. Houve um aumento. Se tivesse diminuído esse número de habitantes, aí sim a taxa seria negativa. Então, a taxa de crescimento populacional da China será negativa? Errado, tá? É falso. Colocar só assim, falso, certo? Letra B, a população do Brasil duplicará, ou seja, será 2 vezes maior. Aí vamos analisar aqui rapidinho. Ó. Brasil, em 2000, estava com 170, certo? Se dobrar esse valor, quanto é 2 vezes 170? Vai para 340, né? 340 milhões. 340. Observa que a Indonésia, em 2050, a Indonésia está com 311 e está em quinto lugar. O Brasil não aparece aqui. Ou seja, se o Brasil não aparece aqui, nesse segundo gráfico, isso significa que o Brasil está com uma população menor que 311. Né? Porque se fosse maior que 311, estaria aparecendo aqui nesse gráfico. Então, isso significa que não dobrou o número de habitantes no Brasil. Né? Não foi para 340, porque se fosse para 340, aparecia em quinto aqui. Ó. Mas, nesse caso, também é falsa a letra B, tá? Não dobrou. Aí. Letra C. A taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos? A taxa de crescimento da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos? Aí vamos lá. Indonésia. Indonésia está aqui, ó. Em 2000, era 212 milhões, tá? Em 2000. 2050, ela vai para
311 milhões. Para mim saber a taxa de crescimento, gente, quantos por cento aumentou, né? Essa taxa de aumento, eu posso fazer uma comparação simples aí, bem rapidinho. Assunto que a gente viu lá no começo do ano, primeiro bimestre. Acho que foi um dos primeiros assuntos que a gente viu, foi porcentagem, tá? Então, como é que eu faço essa comparação para me saber o aumento de porcentagem? Eu posso fazer o seguinte, eu pego aqui, ó, 311 e comparo com 212. Faço uma comparaçãozinha, bem rápida. Então, vai ficar assim. É bom calculadora aqui. Deixa eu pegar meu celular rapidinho. Então, fazendo a comparação, vamos fazer na calculadora mesmo assim mais rápido. Então, para me fazer a comparação, gente, eu só vou pegar 311, tá? Que é em 2050, e comparar com em 2000, que é 212. Então, vou dividir para 212. E se eu faço essa divisão, eu vou achar 1,466981 e tal, tá? Então, olha aqui, eu vou achar isso aqui, ó, 1,4669, tá? 1,46. Lembra que esse 1 aqui, ele representa 100%. Esse 1 representa 100%. E esse 46 representa 46%, ou seja, houve um aumento de 46%. Então, se saiu de 212 milhões para 311 milhões, houve um aumento de 46%, tá? 1,46. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 100 para transformar em porcentagem, vai dar 146%. Os 100% representa os 212, que é antes de aumento, e esses 46 representa justamente quanto houve de aumento. Então, houve 46% de aumento, tá? Então, grava aí. Aí agora eu vou olhar os Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu de 283 para 397, certo? Então, vou fazer a comparação também. Eu pego 397 e divido para 283. E se eu fizer essa divisão, eu vou achar 1,40, tá? 1,40. Já dá para perceber que a Indonésia houve um aumento maior, não foi de porcentagem? Houve uma taxa maior de crescimento populacional. Foi de 46%, enquanto os Estados Unidos foi 40%. Então, aqui, a taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos? Falso, né? Porque foi maior, foi 46%, enquanto os Estados Unidos era 40%. Tá joia? Letra D. A população do Paquistão crescerá mais de 100%? Então, vamos lá analisar. Paquistão. Olha que Paquistão, ele não aparece aqui no primeiro gráfico. Olha aqui, ó, no primeiro gráfico, em 2000, ele não está entre os 5 primeiros mais populosos, né? Olha que ele, ou seja, ele está com uma população menor que 170 mil. Se o Brasil está em quinto e último aqui, ó, e último, então significa que o Paquistão está com uma população menor que 170, certo? Observa que já em 2050 ele vai estar com uma população aproximada de 344 milhões. Então, gente, só para questão de comparação, para ver se aumentou 100% mesmo, eu vou comparar esses 344 em relação a 170, que é o Brasil, que é o menor valor que eu tenho aqui. Tá? Pode ser que o Paquistão esteja aqui com 160, 150, 100, um valor menor. Mas em questão de comparação, já que não tem outros valores, eu vou comparar com o Brasil 170. Se eu fizer essa comparação, 344 dividido para 170, né? Olha que eu vou achar 2,02. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 100, isso aqui representa 202%. 202%. Só que olha só, desses 202%, 100% representa os 170 milhões, tá? E os outros 102% vai representar o tanto que aumentou. Então aumentou 102%. Então nessa letra D aqui é verdadeiro, tá? Tá correto, é correto. Porque a população do Paquistão crescerá mais de 100%, realmente vai crescer mais de 100%, tá? Pelos meus cálculos aqui foi 102%, mas considerando o Brasil como a base de comparação. Letra E.
A China será o país com maior taxa de crescimento populacional do mundo. A China será o país com maior taxa de crescimento populacional. Então, vamos lá analisar a China aqui, gente. Olha só. China, em 2000, estava com 1.275. Em 2050, vai estar com 1.462. Então, vou fazer essa comparação aqui, ó. De 1.462 dividido para 1.275, certo? E quando eu dividir aqui, eu vou achar 1,14 aproximadamente. 1,14. Ou seja, só vai haver um crescimento de 14%, certo? Só 14%. Isso significa que a resposta aqui vai ser falsa, né? Isso aqui, essa afirmação é falsa. É mentira. Por que mentira? Porque a gente já viu que o Paquistão vai ter um crescimento maior que 100%. Se isso aqui só vai crescer 14%, é falso, né? A China será o país com maior taxa de crescimento. Mentira. Certo? Então está respondida essa primeira questão. Tá? Análise de gráfico. E envolver um pouquinho de porcentagem, né? Beleza, vamos para o segundo. Com base nas informações dos gráficos mostrados, suponha que no período de 2050, a taxa de crescimento populacional da Índia seja a mesma projetada para o período de 2000 a 2050. Sendo assim, no início do século 22, desculpa, a população da Índia, em bilhões de habitantes, será de inferior a 2, superior a 2, inferior a 2,1, superior a 2,1, inferior a 2,2, superior a 2,2, inferior a 2,3, superior a 2,3, certo? Então, eu botei aqui ó, o gráficozinho para a gente analisar. Então, vamos analisar o seguinte. Índia, né? Índia. Olha que a Índia, gente, em 2000, ela estava com a população de 1.008. 1.008, tá? 1.008 milhões de habitantes. Já em 2050, ela está com a projeção para 1.572, certo? De 1.008 para 1.572. Então, só nesse período aqui, de 2000 a 2050, houve quantos por cento de aumento? Né? Qual foi a taxa de aumento dessa população? A gente, para mim descobrir essa taxa, eu faço a comparação de novo, né? Eu pego 1.572 comparando com 1.080, então eu faço a divisão. Então, se eu fizer isso, vai ficar assim, ó. 1.572 comparada com 1.008. Aí, se eu dividir isso aqui, eu vou achar 1,559 e outros números, tá? Mas aqui eu arredondei. Então, eu vou dizer que é aproximadamente 1,56. Eu vou arredondar esse 59 aqui para 6, tá? Então, fica 1,56. Então, observa que esse 1,56 é a mesma coisa que 100% mais 56%, certo? Ou seja, houve um aumento, uma taxa de crescimento de 56%. Então, a Índia, em 2000 para 2050, houve um aumento de 56%. Aí aqui pergunta o seguinte, gente. Usando essa mesma taxa de crescimento, qual é a previsão para que essa taxa de população aqui aumente para 2100? Olha só, com base nas informações dos gráficos mostrados, suponha que o período 2050, no período de 2050, a taxa de crescimento populacional da Índia será a mesma projetada para o período de 2050. Sendo assim, no início do século 22, aí esse início do século 22, né, em 2100, em 2100 começa o século 22. Aí aqui, ó, a população da Índia em bilhões de habitantes será de quanto? Então, em 2100, qual vai ser a previsão de população da Índia? Olha que a taxa de crescimento de 2000 a 2050 foi de 56%. Se a taxa for a mesma, né, que é o que está dizendo ali, que vai utilizando a mesma taxa de crescimento, em 2100, quanto vai haver de população na Índia? Aí a gente só precisa fazer o seguinte, ó. Se em 2050 tem 1.572 e vai haver um aumento de 56%, aí eu aumento 56% aqui. E como é que eu faço esse aumento? Eu posso calcular 56% de 1.572 e depois eu somo com esse valor.
Aí eu vou estar aumentando 56%. Então é isso que eu vou fazer, tá? Eu vou calcular primeiro 56% de 1.572. Então vai ficar isso aqui, ó. 0,56. Esse 56% é a mesma coisa que 0,56 vezes 1.572. Aí se eu multiplicar isso aqui, eu vou achar 880. Ou seja, a previsão de crescimento é de 880 milhões. Isso é o que vai crescer, tá? E quanto vai ter? Quantos habitantes vai ter em 2100? Eu só preciso pegar esse 880 e somar com 1.572. Aí, se eu somar esses dois valores aqui, ó, eu vou achar 2.452,32. Ou seja, 2.452 milhões de habitantes. Já que a resposta é em bilhões, eu só preciso pegar essa vírgula aqui e pular 3 casas para trás. Então fica 2,452 bilhões de habitantes. Então 2,4 bilhões, tá, gente? Então já posso dizer que a resposta aqui vai ser a letra E. Vai ser superior a 2,3 bilhões, porque aqui representa 2,4 bilhões, certo? Então está respondida aí a segunda questão. Terceiro, o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrando a seguir, que representa a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então está aqui o gráfico mostrando a taxa de crescimento e de baixa, né, do número de vendas de um certo produto. Então, em janeiro, vendeu aqui, ó, em fevereiro aqui, houve um crescimento de janeiro para fevereiro. Em março já cresceu mais um pouco. Aí de março para abril as vendas caíram um pouco, né? Depois começou a crescer de novo, depois caiu, cresceu, caiu, ficou nisso, tá? Beleza. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorrem, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Aí eu quero saber qual é o mês que teve o maior número de vendas e o mês que teve o menor número de vendas. É bem fácil, né, gente, essa questão de observar. Olha que o maior número de vendas foi aqui, nesse ponto, ó. Tá mais alto, foi junho. Então, o maior número de vendas foi em junho. E o menor número de vendas, que foi esse daqui, ó, tá no canto mais baixo, foi em agosto. Então, junho e agosto. Junho e agosto vai ser a letra E, certo? Bem simplesão essa questão, só para analisar o gráfico. Vamos para a próxima. Quarto, que é a última, né? Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas, foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas reações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram essa postagem. Aí o gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. Observe esse gráfico aqui, é um gráfico de barras, tá? Na horizontal. Essa primeira barra de cima representa o que votaram divertido, tá? Então 52% das pessoas votaram divertido. Assustador, 15% votaram nisso. Chato, 12%. E que não opinaram, dos visitantes que teve, que não opinou foi 21%. Certo? Então tá aqui esse gráfico mostrando isso. A letra A pergunta: qual o número de opinantes que votou chato? Olha, gente, que chato aqui, ó, no gráfico, chato, 12% dos opinantes votaram nisso, 12%. Aí, esse 12% é em relação a quanto? Não é em relação a 500 visitantes, porque houve 500 visitantes nesse blog. E desses 500 visitantes, eles opinaram em chato, foram 12%. Então, vou calcular aqui, ó, 12% de 500, não é isso? Então, calculando 12% de 500, fica 12 sobre 100 vezes 500. Aqui eu posso simplificar, né? Cortar esse zero com esse zero de baixo e esse, né? Os dois de cima com os dois de baixo. Então, fica 12 vezes 5. E 12 vezes 5 dá o quê? Dá 60. Então, 60 opinantes votou em chato, tá? Dos 500, 60 votaram em chato. Beleza. Letra B. O administrador do blog
irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem Contos de Halloween. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que o conto Contos de Halloween é chato é mais aproximada por 0,09, 0,12, 0,14, 0,15, 0,18. Então, qual é a probabilidade nesse sorteio que a pessoa sorteada seja uma pessoa que opinou em chato? A gente lembra que aqui é uma questãozinha de probabilidade. Probabilidade. E, gente, lembra, como é que eu determino a probabilidade de um evento acontecer? De algo acontecer? Para me determinar essa probabilidade, não é só pegar o número de elementos do evento e dividir pelo número de elementos do espaço amostral. Lembre, o evento é o que a gente quer que ocorra. E nesse caso, o que a gente quer que ocorra é que saia uma pessoa que tenha votado em chato. E o espaço amostral é todos os casos possíveis. Beleza. Eu estava pensando aqui já o seguinte. Olha aqui. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem. Que opinaram. Observa, gente, que aqui houve 21% que não opinou. Não opinaram. Tá? Ou seja, dessas 500 pessoas aqui, eu vou ter que tirar essas 21%. Eu vou tirar 21%. Porque essas pessoas não opinaram. E lá só vai sortear entre as pessoas que opinaram. Então, primeiramente, eu vou ter que tirar 21% de 500. Certo? Então, tirando aqui, primeiro para me tirar, eu vou calcular quanto é 21% de 500, certo? Então, calculando aqui rapidinho, que eu não coloquei o cálculo lá no slide. Vai dar 105. 105, ou seja, dessas 500 pessoas, 105 não opinaram, certo? Beleza. Isso sobrou o quê? Sobrou 395, não foi? 395 pessoas opinaram. 395. Aí voltando para lá agora. Aí eu vou pensar o seguinte, gente, olha, dessas 500, 395 opinaram, certo? Se quer que saia, na probabilidade quer que saia uma pessoa que opinou em chato, quantas pessoas opinaram em chato? Não foram 60? Então aqui eu só preciso pegar o número de elementos do evento, que é 60, tá? Então a probabilidade desse evento acontecer vai ser 60 num total de quanto? Aí, nesse caso, observa que é num total de 395, tá? Que é a quantidade de pessoas que opinaram. Nesse caso, é o espaço amostral. Então, vai ficar dessa forma, 60 entre 395. Número de elementos do evento dividido para o número de elementos do espaço amostral. Eu só preciso dividir agora quanto é 60 dividido para 395. E se eu dividir isso aí, vai dar aproximadamente 0,15, tá? 0,15. Tá aqui a resposta. 0,15, observa que vai ser a letra D, a resposta. Certo? Então tá aí respondido, gente, as 4 questões que eu deixei para vocês. Tá? Análise de gráficos. E nesse análise de gráfico está envolvendo outros conceitozinhos, né? A gente viu que envolveu um pouquinho de porcentagem e envolvia um pouquinho agora de probabilidade. Beleza? Mas é isso. Até a próxima aula.